nós estamos começando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. E o tema da nossa conversa será as modificações na Lei Pelé. O senador Álvaro Dias é relator da matéria aqui no Senado, que está sendo discutida já há algum tempo. E antes de iniciar a nossa conversa, nós vamos assistir uma pequena reportagem preparada pela equipe de jornalismo da TV Senado. A Lei Pelé foi criada há 12 anos para regulamentar o esporte brasileiro. Mas como o Brasil é o país do futebol, a lei é quase toda dedicada a essa paixão nacional. Depois de 10 anos de vigência da lei, era necessário avaliar a implantação da lei, fazer correções, sobretudo no sentido de valorizar o clube formador, no sentido de fazer com que os atletas possam ficar mais tempo no Brasil. O projeto que altera a Lei Pelé foi enviado ao Congresso pelo Executivo. Na nova proposta, o clube formador vai receber até 5% toda vez que o jogador que ele revelou for vendido a outro time. Cada ano de formação dá direito a 0,5% do valor da transferência. Eu acho que vai ser benéfico porque o clube investiu no jogador desde a base, gastou dinheiro, continua investindo depois que o jogador sobe profissional. Eu acho certo, sim. Mas para o dirigente do Gama, um clube do Distrito Federal na Série C do Brasileiro, só 5% do valor das transferências não pagam os custos de formação de um jogador. Ele defende que o passe do atleta seja do clube, no mínimo pelo mesmo tempo que ele ficou em formação. Porque hoje o que acontece? Eu pego um atleta, formo esse atleta, quando chega aos 16, 17, 18 anos, ele me abandona e vai para um grande clube e eu não tenho o que fazer. Então, na prática, acaba sendo um grande prejuízo para os clubes formadores. Por isso até que muitos clubes pararam de formar jogadores. O projeto também protege os atletas dos contratos abusivos com empresários. Por exemplo, contratos de agentes com jogadores menores de 18 anos vão ser considerados nulos. O que aconteceu é que os jogadores passaram a ficar presos aos agentes, né, aos empresários. E esse projeto tem um artigo que proíbe uma série de coisas, assim, que considera nulo de pleno direito qualquer contrato de agente com um jogador de futebol que não seja de boa fé. Outra medida prevista é que o dirigente de clubes sem fins lucrativos só vai ser responsabilizado se cometer algum ato ilegal previsto na legislação penal. Ele não vai mais responder por danos como endividamento e outros desvios de conduta. O grande problema dos clubes hoje é o endividamento. E com essa nova proposta, eles ficariam livres dessa participação solidária, vamos dizer, nesse endividamento dos clubes. Precisa tirar essa ideia de que o presidente de clube é o grande bandido que só quer prejudicar o clube, que só faz negociata, aquela imagem que tinha do dirigente passado. O futebol, né, é o maior entretenimento popular do mundo e a gente tem que ter essa Lei Pelé, ela modificada, atualizada para proteger os clubes, formadores de craques, para que esses jovens não saiam precocemente do país, sugerindo ele que em vez de 18 até 21 anos de idade, e que esses clubes, que formadores de craques, possam ser ressarcidos, né? E principalmente que esse ídolo tenha identidade com o clube, para que logo que ele começa a despontar, não ir para o exterior e deixar uma lacuna muito grande, não só no clube, mas principalmente na memória dos torcedores. Senador, gostaria de comentar por partes essa reportagem. Primeiro, a questão dos 5% para os clubes formadores. O senhor acha que esse é uma boa medida? É uma boa medida. Não é só os 5%, né? Eu acho que só 5% seria insuficiente. A lei trata também de garantir ao clube o primeiro contrato prolongado. Serão 5 anos. O dirigente disse há pouco que ele perde o jogador, muito cedo vai embora. Então a lei procura organizar melhor isso, para reter no país por mais tempo os jovens talentos, né, que estão indo embora muito cedo. Isso também não... A Constituição, né, ela impede que você obrigue a ficar. Né? Você não tem esse direito de obrigar alguém a não ir para o exterior, não é? Mas a lei estimula a permanecer, na medida em que determina que o primeiro contrato será de 5 anos. O clube formador tem direito a celebrar o primeiro contrato por 5 anos,
com a prerrogativa de prorrogá-lo por mais 3, então seriam 8 anos. É evidente que se o jogador quiser ir embora, ninguém vai segurá-lo, mas aí a lei define todas as multas rescisórias, não é? Aí cabe ao dirigente trabalhar bem na elaboração do contrato. Porque é na hora da contratação que você define o valor da multa rescisória. E é o valor ilimitado. Então, veja, a lei está conferindo ao clube a oportunidade de preservar todos os seus direitos e de recuperar o seu investimento, de não ter prejuízo. É evidente que sempre há risco. Se você investe num cabeça de bagre, você não vai recuperar nunca o investimento, né? Então você tem que ter a visão também, tem que saber definir se há potencial ou não há potencial para investir em quem tem potencial, né? Esse risco é seu, aí é uma questão de competência. E como é que o senhor pretende tratar essa história dos contratos dos jovens, essa coisa das condições que os jovens atletas ficam quase que escravizados ali? Isso aí é essencial. A lei define com clareza, né? Torna nulo de pleno direito qualquer contrato celebrado entre a gente, que é o chamado empresário, né? E o jogador de futebol, ou o pai da criança, porque na verdade contratos são celebrados com os pais de crianças que demonstram algum talento, são chamados contratos de gaveta. Na verdade não tem valor jurídico, mas acaba sendo uma pressão sobre o pai, principalmente sobre o pai, que acaba administrando a vida do seu filho. Então a lei estabelece claramente, é nulo de pleno direito os contratos celebrados nessas condições, também entre o clube e o empresário. É uma forma de proteger o jovem e também de preservar o clube. E quanto a essa questão dos presidentes dos clubes ficarem desvinculados das dívidas, o senhor não acha que isso é um perigo? Aí houve um retrocesso na proposta aprovada pela Câmara, se não me falha a memória, é o artigo 90G, se não me falha a memória, e nós vamos suprimir esse artigo, retornando à legislação anterior, que tem origem na CPI do futebol. Eu fico aborrecido quando vejo as pessoas criticando muito CPI, né? Que CPI termina em pizza, que CPI só gasta dinheiro da população. Mas nós tivemos CPIs muito importantes no Congresso e principalmente no Senado, e a CPI do futebol foi uma delas. O debate, o grande debate sobre legislação do desporto no país foi estimulado pela CPI do futebol. Ela deu origem ao Estatuto do Torcedor e à Lei de Responsabilidade do Desporto. E a transparência, a exigência de publicação de balanço, de auditorias independentes, a possibilidade, portanto, de uma fiscalização maior da parte até do próprio torcedor, a alternativa de você convocar um Ministério Público, a responsabilização do dirigente. Então, há na lei vigente responsabilização para a gestão temerária, para o dirigente que, infelizmente, eu não gosto de generalizar, mas muitos dos cartolas se colocaram sempre acima do bem e do mal, acima da lei, arrebentam os cofres do clube, vão para casa e nada acontece. O clube herda uma dívida enorme, né? Agora se sabe das dívidas dos clubes, antes nem isso. Por exemplo, eles vão ficar perdoados, essas dívidas? Há poucos dias a imprensa publicou aí o balanço dos clubes, da dívida dos clubes, né? O Vasco da Gama, por exemplo, com mais de 300 milhões de dívida. Então nós vamos tirar esse artigo que permite o funcionamento normal do clube, mesmo ele estando inadimplente. Isso é uma irresponsabilidade em relação à má gestão, o dirigente desonesto. Então nós vamos tentar, através de emenda supressiva, retomar o texto anterior da lei, que surgiu exatamente com a CPI do futebol, que eu presidi aqui no Senado, e o relator foi o ex-senador Geraldo Altoff de Santa Catarina.